barba. Tão lindo. Tua cabeça está muito... Louvado seja Deus. Queridos, nós queremos cumprimentar já a todos amados com a paz do Senhor Jesus. É um prazer a gente voltar através das redes sociais, do nosso Facebook e também do Instagram da igreja. A gente percebe que alguns irmãos já estão nos acompanhando. Muito obrigado. É importantíssimo que você não apenas assista conosco, mas que você também abençoe os amigos das suas redes sociais. Compartilhe, você que tem aí tantos amigos que precisam conhecer a palavra, amigos que estão passando talvez por uma grande tempestade espiritual, pessoas que estão acabadas, destruídas interiormente. E você pode nos ajudar levando a palavra de Deus para essas pessoas, às vezes solitárias, machucadas, abandonadas, feridas. E a palavra de Deus é um remédio curador para todas as tristezas. E acima de tudo, a palavra de Deus, o grande objetivo dela é alcançar o homem, a mulher, no seu estado de pecaminosidade. E nós já vamos orar. Eu peço que você nos ajude, feche os seus olhos, interceda. Eu sei que tem pessoas da sua família. Eu sei que você próprio tem situações hoje que necessita da visitação, da bondade e da misericórdia de Deus. Então vamos orar. Ó Deus, nós nos sentimos imensamente agradecidos por mais uma oportunidade de pregar a Tua palavra, de louvar o Teu nome, de entrar nos lares, de poder, ó Deus, em Teu nome, orar pelos que estão enfermos, orar pelos que estão abatidos, caídos, orar por todas as nações, tribos e línguas, por esse momento caótico, repreender o espírito da morte, da destruição, que Tua mão esteja estendida sobre cada um de nós. Pai, fale ao coração de cada um, abre as portas do céu, ilumina os olhos dos nossos corações, que o louvor não seja apenas uma música tocada, mas seja a harmonia dos céus, que chegue às narinas do Senhor e possa ter o bom perfume atrativo para a Tua glória. Eu quero orar por todos os que estão agora nos acompanhando, aqueles que vão assistir em outras horas, porque assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Você, rapaz, moça, você, senhor de idade, senhora, você, criança, adolescente, todas se sintam à vontade. É Cristo em casa, é o nosso Senhor Jesus falando com você, porque nós somos a igreja. Você adorando a Deus no seu lar, sua casa também é o lugar apropriado para você soltar, para você colocar sua vida diante de Deus e pedir: Deus, vem moldar, vem ajudar-me a ser
um melhor cristão, uma melhor pessoa. Agora nós vamos louvar a Deus. O Felipe já está aqui, pegar nesses dias de quarentena. Nós estamos evitando aglomerações, como é do conhecimento de todos, e nós estamos fazendo um culto na quarta aqui do meu lar. E você, mais uma vez, sinta-se abraçado pelo amor de Deus. Bem-vindo, Felipe, bem-vindo, PH. Amém. Você possa adorar a Deus junto com a gente, amém? desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito de Deus, aleluia.
sejas meu universo. Quero dar-te só um pouco do meu tempo. Eu quero dar-te um dia apenas, uma semana. Que sejas meu universo. Eu quero dar-te as palavras como gota. Quero que saia dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos, Senhor. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero todo do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Sejas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Se é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam a mim. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Deixa eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei por tudo que me impediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas e se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas.
Deus, aleluia. Filho amado, amo você. Amo você, filho amado. Amo você. Aleluia. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Nada irá Glória a Deus, aleluia. me impedir de te amar. Glória a Deus. Me impedir de te amar. Glória a Deus. Aleluias. Já vamos dar início ao momento da palavra de Deus. Todos os irmãos e nós cumprimentamos com a paz do Senhor. Já queríamos convidar o pastor para trazer, que você possa abrir seu coração nessa noite, possa se desligar um pouco daquilo que está à tua volta, que você possa se desligar um pouco das mensagens, das mensagens externas e focar simplesmente naquilo que Deus tem para falar no nosso coração nessa noite. Amém. Louvado seja Deus. Agradeço mais uma vez a presença do Felipe, que tem nos dado esse suporte nesse período de quarentena. Agradeço a Deus pela vida da pastora Soraya também, que tem nos ajudado. Domingo ela foi o instrumento de Deus para a vida de vocês. Agradeço a Deus pela vida da Simone também. Hoje está aqui a Arícia também, está participando conosco. Muito obrigado. E eu quero chamar a sua atenção para uma história da Bíblia. E dentro dessa história a gente percebe que tem toda uma vontade de Deus de nos ensinar algumas lições que são para o benefício da nossa caminhada, que nos faz entender qual é o projeto de Satanás, qual é o propósito de Deus, como devemos encarar as lutas espirituais do dia a dia. E eu quero chamar a sua atenção para uma história que talvez você nunca tenha sequer lido ou ouvido falar. Talvez você nunca tenha nem passado pela sua cabeça que essa história está na Bíblia. É a história de um jovem chamado Nabote. Nabote, ele é um jovem fazendeiro, ele é proprietário de uma vinha. A Bíblia diz que ele recebeu essa vinha, essa propriedade de herança, quando o seu pai, sua mãe partiram para a glória. E essa vinha era para ele uma coisa muito preciosa. Ela não tinha preço, ela tinha valor. Entenda que preço e valor são duas coisas diferentes. Então Nabote, ele tinha uma vinha, herança do pai. Aquela herança, ela tinha valor, mas ela não tinha preço. Existem coisas que têm preço, mas elas não têm valor. Quando elas têm valor, é porque elas fazem parte de uma história sentimental. Elas estão dentro de uma condição de sentimento, algo que me faz lembrar alguém que eu amo, algo que me arremessa para uma infância,
para um tempo em que aquilo foi na minha vida algo indispensável, que eu não posso me desfazer daquilo. Por mais que venha o preço, o valor vai se superar dentro de qualquer proposta. Então aprenda hoje nesse estudo da palavra de Deus. Tem coisas que têm valor e tem coisas que apenas têm um preço. Quando tem um preço, é fácil você se desfazer, porque qualquer dia desse alguém vai chegar na proposta que vai te interessar e você vai abrir mão e você vai se interessar pelo preço. No entanto, quando você foca naquilo que tem valor, então jamais você vai abrir mão daquilo que te pertence. Embora que você não tenha ganho aquilo com o suor do seu rosto, mas foi alguém muito importante na sua vida que te deu. E por esse motivo você precisa, como forma de gratidão, se preparar, se municiar, se proteger de tal maneira que no dia em que surgir uma proposta, no dia em que alguém apresentar diante de você um desejo de adquirir, de tirar de você aquilo que não tem preço, mas tem valor, você esteja preparado para dizer ou não. A história está no capítulo de número 21 de 1 Reis. Eu vou ler o verso de número 22. Aliás, o verso de número 2 do capítulo 21. Certo dia, Acabe era o rei de Israel, disse a Nabote era o proprietário da vinha: dei-me sua plantação ou sua propriedade de uvas. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Foi a proposta dele, para fazer uma horta. Eu troco e eu lhe darei uma plantação de uvas muito maior e muito melhor do que a sua. Ou, se você preferir, eu pagarei o preço que você desejar. O 3. Esta plantação, ou essa vinha, ou essa propriedade de uvas, é uma herança dos meus pais, ou dos meus antepassados. Respondeu Nabote: que o Senhor me livre, que o Senhor me proteja, de que eu te venda ou eu me desfaça da minha vinha. Jamais eu te entregarei, jamais eu vou me desfazer, porque Nabote estava olhando para o rei de Israel, o homem mais importante daquela cidade em que ele vivia, que estava vindo de uma grande vitória, de uma grande guerra, e ele tinha conquistado uma grande vitória. E os reis, quando eles conseguiam alguma vitória, eles tinham um hábito de comemorar com outra conquista. Era a aptidão e a vaidade humana fervendo no coração do homem. Quando ele voltou da guerra, quando ele estava chegando no palácio, quando ele levantou os olhos, a palavra de Deus diz que ele focou exatamente a herança, a vinha, na nossa linguagem, o roçado, que pertencia esse jovem, esse moço, que não sabemos a sua biografia, mas reconhecemos a sua lealdade. O jovem talvez nunca tinha tido da parte do governador ou do rei a atenção dele. Talvez o rei nunca tinha parado para dar a ele a atenção, nem um bom dia. Nunca tinha tido uma conversa com Nabote. O rei Acabe, ao colocar os olhos na vinha de Nabote,
ele contemplou a beleza, uma vinha cuidada com amor, alguma coisa que ele nunca tinha visto nas suas propriedades, a qualidade das uvas, a beleza do terreno, os cuidados, tudo era perfeito, queridos. Ele nunca tinha percebido, ele morava ao lado da vinha, mas ao longo dos anos ele não tinha percebido, mas de repente o rei Acabe, ao olhar e focar naquela vinha, veio um desejo, uma inveja, uma cobiça. Querido, não existe uma coisa pior do que a cobiça. A Bíblia diz no 10º mandamento que nós não devemos cobiçar nada do nosso próximo. A palavra de Deus diz: não devemos cobiçar nem a casa, nem a terreno, nem propriedade, nada do nosso próximo. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é o cuidado com a cobiça. Quando ele ficou olhando aquela lavoura, veio a cobiça, o desejo de se apropriar, independente do que aquilo que ele tinha que pagar. E aí ele se aproxima do jovem e ele faz uma proposta. A primeira proposta é: te darei uma melhor e maior do que a sua. Lembre-se que eu disse que tem coisas que têm preços e outras que têm valor. Se ele tivesse aquela vinha apenas como preço, é óbvio que também entraria no coração dele a cobiça de querer algo maior e melhor. Mas ali estava o sentimento. O que você tem dentro de você, daquilo que Deus tem te dado, da herança que você recebeu do Pai, da herança que Deus te deu, os dons que Deus te deu, o chamado que Deus lhe deu, a família que Deus te deu. O que é que vale para você? Tem preço ou valor? Porque quando apenas tem valor, você troca, você vende, você se desfaz. É por isso que nós vivemos uma sociedade esfacelada, destruída, porque existe dentro do coração das pessoas um esvaziamento desse sentimento de valor. Apenas carregamos dentro de nós aquilo que nos interessa. Você tem que entender que tem coisas nas nossas vidas que não têm preço, tem valor. Quando a proposta foi feita para Nabote, ele imediatamente, ele não pensou duas vezes, ele olhou para o rei e disse: rei, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, toda a consideração, eu não tenho nenhum tipo de desejo, eu não tenho nenhuma vontade de me desfazer, porque essa vinha, essa propriedade, ela é uma herança do meu pai. Eu não vendo, eu não troco. A figura de Acabe pode hoje representar a figura de Satanás. Você, servo de Deus, servo do Senhor, você pode representar a figura do Nabote. Satanás está de olho naquilo que de maior valor que você tem, que Deus lhe deu, a herança que Deus te deu, sua lealdade, o seu amor, sua vida, seu chamado, seu ministério. São coisas inegociáveis. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, o grande erro do filho pródigo foi que quando ele olhou para a herança do pai, ele não viu o valor da herança, ele apenas se permitiu enxergar o que ele poderia fazer com a herança. E quando ele chegou para o pai, que era até uma atitude muito ingrata, pedir a herança a um pai antes da morte, era ingratidão. E o filho pródigo foi para o pai e disse: pai, estou cansado dessa vida, eu não quero mais viver em casa, eu não quero mais viver sobre os seus cuidados, eu quero conhecer o mundo, eu quero a minha herança, eu quero o que me pertence.
Ao contrário de Nabote, que dizia: eu não vendo a herança do meu pai, o pai já tinha morrido. Esse, ao contrário, o pai ainda estava vivo e ele estava pretendendo destruir, se desfazer da herança que ainda nem era dele. Mas o pai, atendendo o seu pedido, porque Deus não obriga ninguém a servi-lo. A figura desse pai é a figura de Deus. É quando nós chegamos para Deus e dizemos para Ele: não quero mais. Asaf fez isso uma certa vez. No Salmo de número 73, Asaf chegou para Deus e disse: eu não aguento mais olhar para os ímpios e ver a prosperidade dos ricos. Eles não têm problemas, eles não adoecem, eles não têm problemas financeiros, eles têm tudo o que quer. E Asaf disse: eu tenho lavado as minhas mãos na inocência, então não vale a pena. Era um outro homem que estava tentando se desfazer da herança de Deus, mas quando Deus mostrou para ele o fim dos ímpios, ele se manteve na mesma posição com a herança que Deus lhe deu. A proposta de Satanás é que você se desfaça daquilo que Deus lhe deu. A proposta de Satanás, veja que ele chegou para Jesus e disse: te darei tudo se você prostrado me adorar. Ele está dizendo para você, moça: te darei tudo se você se entregar aos desejos e aos prazeres desse mundo. Eu farei o que você precisar, se você permitir que eu comande e que eu controle áreas da sua vida. Deixa eu entrar nos seus sentimentos, deixa eu entrar na sua família, deixa eu entrar no seu trabalho, ele está pedindo que você abra as portas para que ele possa destruir os seus sonhos. Mas aqui hoje, a palavra de Deus nos ensina com uma lição grandiosa, de que você deve dizer não. Como Jesus disse para Satanás: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e a Ele servirá ou a prestarás culto. Então, meu amigo, meu irmão, a Bíblia diz que quando o Nabote disse que não ia se desfazer da sua herança, aquele jovem representa a lealdade, representa aqueles que jamais vão se desfazer do compromisso que assumiram com o Senhor, aqueles que põem a mão no arado e não olham para trás, são aqueles que valorizam, são aqueles que, olhando firmemente para Jesus, entende que Ele é o que de mais importante nós alcançamos no nosso coração. Acabe foi para casa, desfigurado. Chegou em casa, não quis comer, fez birra, deitou-se na sua cama. Jezabel, a sua esposa, que representa o que há de pior, o que há de mais perverso, o que há de mais perverso é o que representa a esposa de Acabe. Quando ela percebeu que o seu marido, ao invés de chegar feliz da guerra, da vitória, ao invés de se manifestar com palmas, com alegria, com festa, com dança, com música, ele entra direto para o quarto de cara fechada, embirrado, se joga em cima da cama. Quando chega o alimento, ele dispensa. Quando chega a bebida, ele dispensa. A Jezabel fica informada do acontecido, procura ele, e ele abre o coração e diz que o motivo da sua tristeza é porque ele desejou, ele cobiçou, ele invejou a propriedade de um rapaz, e essa propriedade está do lado da casa dele, do palácio, que essa propriedade ela é diferenciada, que ela tem um atrativo, e que ele deseja ter essa vinha, mas ele não vai poder ter. E de repente a trama de Satanás invade o coração da Jezabel, porque ela é um instrumento de Satanás. Deus usa os seus filhos, mas o diabo usa os seus adeptos. A Bíblia diz, então, você vai ver a diferença dos que servem a Deus e os que não servem a Deus. João fala sobre
os filhos de Deus e os filhos do diabo. Satanás tem os seus filhos, aqueles que se propõem a fazer a vontade dele, aqueles que se encaixam no projeto dele, aqueles que se propõem a ouvir a voz dele. Mas existe aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que se encantam e se apaixonam pelo chamado que Deus lhe deu. E diz a palavra de Deus que aquela ação começa a ser planejada para destruir o jovem que não quis vender a sua herança. Você sabe por que sempre haverá perseguição aos fiéis? Você sabe por que sempre haverá insultos aos que se mantêm diante de Deus sem negociar o sagrado? Você sabe que sempre haverá sofrimento intenso na vida do moço e da moça que se propor no coração a fazer a diferença. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, mas a gente precisa ser diferente do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia Sagrada diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A palavra de Deus diz que nós não fomos chamados senão para corresponder aos anseios do coração de Deus. Somos falhos, imperfeitos, e temos certeza de que enquanto eu estiver nesse mundo, teremos dificuldades em várias áreas da vida. Mas há uma coisa que Jesus nos chama para obedecer: é nunca desistir do seu perdão e do seu amor. A Jezabel tramou na lei do próprio Deus. Ela utilizou-se, ela mudou a lei e ela fez um projeto, e nesse projeto ela conseguiu colocar aquele jovem como sendo um blasfemo contra Deus. Nabote, o fiel, o justo, o homem de Deus, eles conseguiram mudar o seu currículo. Eles conseguiram transformar a sua história em uma história de culpa. E ela, com seus companheiros, aqueles que também são instrumentos de Satanás, conseguiram fazer leis e levaram aquele homem a um julgamento falso e a uma condenação injusta. Como é triste o falso testemunho. Como é triste condenar o inocente. A palavra de Deus diz, irmão, que o fim dessa história foi dramática, dolorosa. Mas a palavra de Deus diz, amor, não tema o homem que pode matar a carne, mas não pode fazer nada com a sua alma. A palavra de Deus diz isso, que o homem pode matar a minha carne, mas ele não pode roubar a minha salvação com Deus. A história é dolorosa. Começa com a inveja. O objeto da inveja é uma lavoura. O objeto é uma lavoura. O motivo da inveja, a vaidade. A vaidade do coração do homem intentou tomar algo que não tinha preço. Eles mataram Nabote. Mas a palavra diz, a Bíblia diz que tudo que o homem planta, isso ele colherá. O Acabe se arrependeu, mas a Jezabel, ela se manteve com o coração duro. E o profeta foi lá e disse, o profeta foi lá e falou para ele, e falou para Jezabel, que ela não ficaria impune. Que o lugar aonde os cães tinham lambido o sangue de Nabote, ali os cães lamberiam o sangue dela. E ela foi assassinada. Amém. Ela foi tirada de circulação. Porque a Bíblia diz que o fim dos ímpios é a morte. Verdade. Meu querido,
Vamos aqui fazer uma rápida vamos recapitular rapidamente. Existem coisas que têm preço e existem coisas que têm valores. Paulo mostrou nas cartas que existia dentro dele valores inegociáveis. Tanto é que Paulo, certa vez, ele disse assim: nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou você acha que Paulo não recebeu muitas propostas para desistir do Evangelho? Ou você acha que Paulo não foi muitas vezes tentado, induzido e recebeu muitas propostas do Acabe espiritual para ele desistir? Você acha que nós nos dias de hoje não somos tentados em várias áreas da nossa vida a nos desfazer da herança de Deus? Pode crer que eu tenho certeza que muitos de vocês estão dizendo: meu Deus, o Acabe espiritual dos dias de hoje, ele tem tentado nessa área, nessa outra área, ele tem invejado isso, aquilo, ele tem tentado me convencer de me desfazer, mas você não vai, porque você sabe que isso que Deus te deu tem muito valor, é algo que não tem preço, tem valor. Amém? Aquele jovem que filho pródigo, depois de destruir tudo que tinha recebido antecipadamente de herança, ele volta destruído, ele volta moribundo, mendigo, ele volta destruído, porque quando o dinheiro acabou, ele perdeu os amigos. Quando o dinheiro acabou, ele não tinha mais que lhe desse um prato de comida. E lá no capítulo 15 de Lucas, diz a Bíblia que aquele jovem, diferente de Nabote, que preferiu morrer, olha que coisa linda, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aleluia. Olha que bênção, ser fiel até a morte. Nabote, ele viu que poderia tirar grande proveito daquela proposta. É o rei de Israel, ele tem dinheiro, ele pode me dar o que eu quiser. Mas quando Nabote olhava para a herança, ele via o pai, ele lembrava do tempo da infância, quando o pai chegava em casa com uma cabaça no ombro, com uma enxada na mão, com um suor no rosto. Quando Nabote olhava para a vinha, ele não via algo que tinha preço. Ele tinha um sentimento de uma história de família. E ele disse: eu não vou me desfazer da herança do meu pai. Qual é a herança que Deus lhe deu hoje e Acabe está querendo levar? Quantas propostas você já recebeu ao longo desses anos? Você que diz assim: pastor, eu já vendi a minha herança. Pastor, eu estou no prejuízo. Pastor, eu estou sofrendo. Ainda tem jeito para mim? Pastor, eu ainda posso resgatar a minha herança? Eu vendi, eu negociei, eu me desfiz. Hoje eu me sinto como um filho pródigo. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Eu estou vivendo um fracasso e uma derrota. Lembre-se que o filho pródigo caiu em si e disse: na casa do meu pai há
tantas felicidades, há tanta gente vivendo bem. Os empregados do meu pai vivem bem, e eu sei que se eu voltar para o meu pai, eu vou encontrar o aconchego. Vou dizer para ele que não quero mais ser filho, não quero mais fazer parte da herança, não quero mais sentar, não quero mais ir para o quarto que eu ia antes, eu não quero fazer parte dos privilégios. Eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir para ele que me dê uma casinha lá nos fundos, que ele me dê um vãozinho apenas com um banheiro, que eu não quero mais nada dele. Porque o filho pródigo reconhecia que ele tinha pisado feio na bola, que sua ingratidão era algo incontestável, inegável. Mas o pai, ao ver o filho pródigo, que tinha saído com dinheiro, que tinha saído com roupas boas, que tinha saído com um anel caríssimo, que tinha saído com sapatos, calçados luxuosos, que tinha saído com um cabelo bem penteado, que tinha saído com um visual de primeira qualidade, volta como um andarilho, volta mal cheiroso, cabisbaixo, um olhar perdido no tempo, sem nada, com um pedido e um reconhecimento: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como os teus empregados. Nabote não precisou chegar ao ponto de virar mendigo, não chegou ao ponto de sentir a amargura de ter destruído valores. Ao contrário do filho pródigo, quem você é hoje? Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos louvar a Deus com um cântico, e o Felipe vai nos ajudar, e daqui a pouco nós estaremos orando por você. Quase não dormi, pude esquecer a hora que encontrei Jesus. Aleluias. Seu modo de falar, a voz, a mansidão, seus olhos brilham mais do que a luz. Mostrava me tratar, ninguém se
Glória a Deus. Quero chamar a sua atenção para esse momento de oração. Falar com Deus. Perguntar para Deus: Senhor, onde eu tenho negociado os valores e não tenho percebido o quanto Ele é importante para os meus sentimentos. Pergunte para Deus o que hoje nós precisamos resgatar dentro de toda essa situação que você tem vivido. Eu creio que hoje Deus vai te dar um toque especial para você poder dizer: eu não vou negociar a herança de Deus. Vamos orar. Aleluia. Pai, a tua palavra nos ensinou hoje que existe um perigo muito grande rondando aquilo que é de grande valor para a nossa vida. Que o adversário das nossas almas, ele está percebendo o que é que de mais valor Deus colocou na nossa vida. E ele se prepara para se aproximar, e ele vai levar sempre uma proposta quase que irresistível. Ele vai se preparar não apenas com uma proposta, ele vai levar a proposta. Ele vai tentar seduzir de uma forma que a pessoa não encontre nenhuma chance de rejeição. Mas hoje, nessa noite, nesse culto, eu te peço que abra os nossos olhos espirituais para a gente enxergar aquilo que tem valor. Amém. Aquilo que nós não podemos jogar fora. A dignidade, a lealdade, a honestidade, a humildade, o companheirismo, são valores que não têm preço. Amém. Ó Deus, eles têm valores. Eu oro por cada um dos que estão agora, tanto no Facebook como no Instagram. Eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor hoje abra os nossos olhos. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Lembre-se desse tema. A herança que Deus me deu tem valor e não preço. Porque muitos têm algo que tem preço e não tem valor. Por isso é que para eles tanto faz ter como não ter. Para eles tanto faz alguém levar embora como ficar no canto da parede. Fiquem com Deus domingo às 18 horas no canal Bethesda Central Sede, no YouTube, a transmissão ao vivo do nosso culto para você. Fiquem com Deus, um grande abraço para todos e até a próxima, se Deus quiser. A paz.